Esperar o pessoal chegar. O povo tá chegando aí. Gente, vai falando aí, enquanto eu vou esperando o povo chegar, se o som tá bom. Eu tô usando fone de ouvido, porque o ventilador tá ligado. Aí se eu tirar o do fone, pode ser que não fique tão bom assim. Porque ele vai pegar o barulho do ventilador. Vão falando aí pra mim se o som tá bom, se vocês estão me escutando. Tá ótimo? Beleza. Mais gente falando aí se tá bom. Vamos compartilhar, vamos chamar o povo. Daqui a pouco a gente inicia, né? São 7h27. Daqui a pouquinho a gente está iniciando. Hoje a gente vai falar sobre o sacramento da penitência. Desculpa se eu estiver olhando para o lado. Boa noite, boa noite. Desculpa se eu estiver olhando para o lado, é porque eu estou olhando para a tela e não para a câmera. Então, se eu estiver olhando, olhando aqui pro lado assim, do jeito que eu tô agora, é porque eu tô olhando para a tela para ver como que eu tô aparecendo, para eu não sumir também da visão de vocês. Tá bom, som. Beleza. Vamos aproveitar esse tempo para ir divulgando e chamando o povo para vir para formação, para aparecer por aqui. Vamos chamar todo mundo, vamos escutar um pouquinho sobre o sacramento da penitência, né? Uhum. Já para vocês irem se organizando, depois eu falo de novo. A gente vai iniciar a partir de uma passagem bíblica, né? E aí, se vocês já quiserem já ficando preparado para a passagem, vocês anotem aí. João, Evangelho de João, no capítulo 20, no versículo 22 e 23. Aí já deixa esse capítulo aí marcado, né? Que a gente vai dar início sobre a penitência a partir desse, né? Porque é meio que a fala fundante, né? O povo tá chegando. Agora que tá aparecendo para mim aqui os acenamentos. Boa noite, Adeni, Ilma, a Júlia também chegando aqui, os outros povos também chegando. E aí a gente vai começar da fala fundante do próprio Cristo, e aí a gente vai desenvolvendo aquilo que o catecismo fala, né? E também vou usar um livro, né, a partir de um livro, né, deixa eu ver aqui o nome dele, Padre Antônio Royo Marim. Ou seja, uma parte dele eu vou utilizar. Então, de material, né, que a gente pode pensar, né, pra gente bem participar da formação. A Sagrada Escritura, né? Boa noite, Adriana. Boa noite, Neuza. Teve gente que chegou aqui, eu passou. Agora que tá aparecendo. Ive, Maria, seja bem-vinda. Boa noite, Alexandra. O povo tá chegando aí. E aí, eu vou dar mais de 5 a, sei lá, uns 5 minutos a mais pra gente já iniciar, tá? Já são 7h30, pra também não ficar muito tarde. E aí, como eu tava falando dos materiais, boa noite, Disseia. Como eu tava falando dos materiais, o que eu vou utilizar? Né? A Sagrada Escritura, né? Que não pode deixar. Aqui tá a fala fundante, e em especial vou usar a minha Bíblia de Jerusalém, né? O catecismo da igreja, o catecismo que eu vou utilizar,
que é da onde eu vou tirar tudo aquilo que, que eu pude, né, tratar sobre o sacramento. Eu tirei daqui e algumas coisas, algumas anotações, que é o livro desse padre Antônio Royo Marim, que é La Teologia de la Perfeición, a Teologia da Perfeição Cristã. O nome do livro é. Minha mãe chegou aqui também, seja bem-vinda. É a Teologia da Perfeição Cristã dele, né? Que a gente vai falar uma coisa que ele trata lá que é muito importante para a gente bem viver o sacramento da penitência, né? Eu acho que é isso. Vamos esperar mais um pouquinho o povo chegar. Faltam 3 minutinhos. Juliana, seja bem-vinda. Vai chamando o povo aí, gente. Vai chamando o povo. Natasha também tá aqui assistindo. Vai chamando o povo aí, gente. Vamos chamando o povo. Tô com uma música na cabeça de tanto treinar. Gente, eu sou também assim, né? Nas lives que eu faço, eu costumo conversar com o povo, tá? Então, por favor, vocês conversem comigo. Joana chegou aqui também. Seja bem-vinda, Joana. Mais gente chegando aí. 34. Aproveita aí, gente, para começar para convidar o povo, né? Compartilhando aqui o link da formação para o povo vir para cá para participar conosco, né, dessa formação. Ó, o João chegou aí. E João, bom. Gente, já são 35, né? Vocês acham que eu posso iniciar ou eu espero mais um pouco o povo chegar? O que vocês acham? Me ajuda aí. Isso, vamos ficar até o fim. Mesmo no trava-trava, vamos até o fim. Isso aí.
E aí, gente, inicia? Pode iniciar? Beleza. Adriana, tia Adriana, seja bem-vinda. Tia Adriana chegou aqui agora. Vamos começar, né? Então vamos iniciar. O povo vai chegando aí. Antes de iniciar, só para vocês ficarem a par da estrutura da formação de hoje, né? A gente vai seguir 4 pontos e um extra caso tenha, né? Então vão ser 4 pontos. O primeiro ponto a gente vai falar sobre o nome do sacramento, né? O nome em si e algumas observações em cima desse sacramento. Depois, Gleice chegando aqui também. Depois a gente vai falar no segundo ponto a virtude da penitência. Aí a gente vai para aquele livro que eu falei, né, do padre Antônio Royo Marim, né, A Teologia da Perfeição Cristã. Aí a gente vai lá para essa parte, né, nesse segundo ponto, né, da formação de hoje. Depois, na terceira parte, a gente vai falar um pouco sobre o sacramento da penitência em si, né? A gente fala da virtude, depois do sacramento da penitência. O quarto ponto, a celebração dela, né? E a gente vai tocar em mais alguns tópicos, né? Sobre o que está imposto na celebração em si do sacramento. E o quinto ponto extra seria de perguntas, né? Que aí eu vou deixar livre para vocês perguntarem, né, tirando aquelas dúvidas que vocês têm aí com a formação em si, né? Então, né, a partir dessa apresentação, né, vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas palavras e as nossas ações, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Nossa Senhora, sede da sabedoria e esperança nossa, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, como eu havia dito, né, anteriormente, vamos iniciar a partir da passagem, né, que a gente pode colocar como passagem fundante, né, do sacramento da penitência. Então vamos, a partir disso, lá em João, né, no Evangelho de São João, no capítulo 20, versículo 22 e 23, está escrito assim. Gente, se eu falar rápido, né, eu tenho esse costume de acabar falando rápido nos momentos de formação, qualquer coisa. E vocês me dão um toque que eu falo um pouco mais devagar, tá? Por favor. E lá, no Evangelho de São João, no capítulo 20, no versículo 22 e 23, tá assim. Dizendo isso, soprou sobre eles e lhes disse: Recebei o Espírito Santo. Aquele a quem perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Aqueles os quais retiverdes, ser-lhes-ão retidos. Então, a partir daqui, né, proclamando a palavra de salvação, é o próprio Senhor que nos diz, então ele deixa isso aos apóstolos. Então é um ministério apostólico, né? É um ministério que passa, né, também de geração em geração. Então, como primeiro ponto, né, a gente pode perceber esse toque, né? Foi o próprio Cristo que fundou, né, a partir da sua fala, depois do sopro do Espírito Santo, esse sacramento em si, né? Claro que a gente sabe que todo sacramento surge na cruz, né? No derramamento, né, do sangue e da água que jorra do coração de Jesus, né? Mas ali já estava um germe desse sacramento. Aí a gente vai mais à frente, né? Uma coisa que a gente tem que perceber, e aí quem está com o catecismo na mão, né, pode né, perceber a partir do número 1422, né? A gente tem, falando no catecismo sobre o sacramento da confissão,
do número 1422 até o número 1498. Então tem bastante coisa falando sobre o sacramento da penitência. Primeiramente, a gente tem que reconhecer o nome, né, desse sacramento, que é o sacramento da penitência, mas o próprio catecismo, né, e aí a gente tem que perceber como está sendo a nossa vivência desse sacramento da penitência, que é o quê? O sacramento da penitência, ele já desde a antiguidade, ele era tido como sacramento da conversão. Então, por ser um sacramento da conversão, eu buscar a partir daquele momento em que eu vivi, que a gente vai falar mais para frente da vivência do sacramento, né, da celebração do sacramento, buscar não mais cometer tais pecados, assim como o Senhor, né, o Senhor Jesus falou para aquela pecadora arrependida, né? Ele fala, vai e não tornes a pecar. Essa é a fala dele, né? Então, a partir disso, a gente compreende também o sacramento da penitência, né? É um sacramento da conversão. Aí o catecismo, no número 1423, diz assim: chama-se sacramento da conversão, pois realiza sacramentalmente o convite de Jesus à conversão, o caminho de volta ao Pai, do qual a pessoa se afastou pelo pecado. Então, nós, ao cometermos o pecado, nos afastamos de Deus, né? E ao se afastar de Deus, a gente percebe que precisamos retornar, né? Então, nesse retorno, que nós busquemos não repetir, né, esses pecados, né? E busquemos também, no sacramento da Eucaristia, também essa força para não voltarmos a pecar, né? Esse é o primeiro ponto. Eu queria tocar nisso, né? E depois também, quando a gente percebe nesse chamamento, ainda no número 1423, quando ele fala sobre o nome do sacramento como sacramento da penitência. Ele fala assim: porque consagra um esforço pessoal e eclesial de conversão, de arrependimento e de satisfação do cristão pecador. Ou seja, a nossa busca por santidade, e isso é extremamente perceptível, mas a gente tem que notar isso na nossa vida também. Quando nós buscamos a confissão e buscamos nos convertermos, né, a partir desse sacramento, a partir daquilo que a igreja nos propõe, a gente faz com que o coração de Deus seja sarado. Esses dias nós celebramos, né, a missa em desagravo ao Sagrado Coração, né, de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria. A partir da minha busca pela conversão no sacramento da penitência, eu também posso ajudar nesse processo. Então, quando eu busco, ele fala, consagra um esforço pessoal e eclesial. É um esforço pessoal de eu buscar a santidade, mas que na minha busca pela santidade eu alcanço toda a igreja. E aí a gente fala assim, mas como que esse esforço pessoal vai me fazer alcançar e tocar toda a igreja? Poxa, um caso muito claro são de todos os santos, né? Eles fizeram esforços pessoais, São João da Cruz, São Francisco de Assis e tantos outros santos que a gente tem por aí, mas que naquela vivência pessoal ele pôde tocar toda a igreja. E aí hoje, por exemplo, quando a gente vê os escritos de São João da Cruz, os escritos de Santa Teresinha, os escritos de Santa Teresa de Ávila, os escritos de São Francisco de Assis e tantos outros escritos que a gente recebe de presente por esse esforço pessoal que eles fizeram de conversão para nos ajudar. Então, de alguma forma, aquele esforço de não mais pecar também toca e sara, né, aquela ferida que foi feita pelo meu pecado, né? Então, esse é o ponto, né? O sacramento da confissão, o nome dele sacramento de confissão, porque nós declaramos aquilo que impede, né, de nos aproximarmos de Deus. Então, nós confessamos, né, a Deus. É um sacramento do perdão, porque somos perdoados daqueles pecados. E também é um sacramento da reconciliação, porque voltamos ao seio, né, voltamos a essa relação com Deus, né? E aí tem uma pergunta muito interessante, né? Por que o sacramento da reconciliação após o batismo, né? Porque justamente é o sacramento da reconciliação, porque Deus ele é tão sublime nas coisas que ele dá aos homens, que ele coloca assim, né?
O homem, pelo batismo, foi perdoado, certo? Só que a concupiscência, né, que é esse combate que a gente tem, né, com a nossa carne, com aquele ímpeto de retornar à vida antiga, ela permanece, né? Essa inclinação, ela ainda permanece em nós. E aí ele proporciona a nós o sacramento da confissão, né, o sacramento da penitência, para retornarmos, para voltarmos atrás. E aí a gente vai para uma parte, né, muito interessante, porque antes de compreendermos profundamente o que é o sacramento da penitência, é sempre bom nós compreendermos aquilo que é a virtude da penitência. E aí foi aqui, aí a gente vai para a segunda parte, né, sobre aquele livro que eu comentei com vocês, né? E aí depois, se vocês quiserem até depois procurar esse livro e lê-lo, eu recomendo, né? Que é A Teologia da Perfeição Cristã, né? Se eu não me engano, acho que ele só tem em espanhol, né? Do padre Antônio Royo Marim, né? Que ele fala sobre o sacramento da penitência, né? Quando ele fala, né? Ele fala sobre várias virtudes, né? Que leva a essa perfeição cristã. E aí, quando ele toca no sacramento da penitência, né? Ele fala sobre a virtude da penitência e o espírito de compulsão, né? Então, a gente vai se ater a esses dois pontos, né? A virtude da penitência e o espírito de compulsão, que a gente vai explicar mais à frente o que é esse espírito de compulsão. Aí é a seguinte, né? A recepção do sacramento da penitência é de uma eficácia santificadora extraordinária, mas se trata de um ato transitório que não pode repetir-se continuamente. O que deve permanecer habitualmente na alma é a virtude da penitência e o espírito de compulsão, que manterão em nós os frutos do sacramento. A graça da penitência é produzida pela misericórdia divina, mas quem recebe essa graça vai dizer o quanto a alma vai ter de graça. Mais ou menos assim, vamos compreender. O padre comentava, né, na missa de Santa Rita sobre a confissão rapidinha. Vamos lá na confissão rapidinha. E aí a gente tem que entender o enorme perigo que há nessa confissão rapidinha. Por quê? Porque toda a preparação para a vivência desse sacramento, ela é muito importante. Seja o ato de contrição, seja a fala e seja a penitência dada pelo sacerdote. Então, principalmente, esses principais pontos, eles têm que estar no eixo, né? E para estar no eixo, nós devemos procurar viver uma virtude de penitência, procurar e estar com a nossa alma realmente disposta a sair dessa lama que nós mesmos nos enfiamos, né? E aí, quando a gente fala a graça da penitência é produzida pela misericórdia divina, mas quem recebe essa graça vai dizer o quanto essa alma vai ter dessa graça. Um exemplo que eu pego, por exemplo, a gente vai perceber o sol. Pensa no sol, né? Quando ele está lá no alto, ele aquece tudo, né? Mas quando o sol ele bate no barro, ele aquece de uma forma diferente. Só que quando ele toca no aço, ele toca de uma forma diferente, né? Então, os materiais são diferentes, mas o sol é o mesmo. Então, a graça de Deus vem. Só que a minha alma, o estado como a minha alma está para receber essas graças, esses frutos, que vai fazer com que a minha contrição seja perfeita ou que eu tenha apenas uma atrição. E aí, com isso, deve-se manter na alma a plenitude a virtude da penitência e o espírito de compulsão para poder manter em nós os frutos desses sacramentos, né? Pode-se receber essas graças com maior ou menor fruto. E aí a gente tem que perceber que, sim, há muitos frutos que recebemos quando bem nos confessamos e há menos frutos quando nos confessamos mal. Então, algo que a gente tem que colocar aqui, quando não confessamos bem, né? Essa virtude da penitência que não é bem vivida, esse espírito de compulsão, que é de aversão total ao pecado, também não bem vivido, também não vai adiantar para a minha vivência do sacramento. Aí, esse padre no livro, né? Isso eu expliquei mais ou menos o que ele quer citar quando fala do espírito da virtude da penitência e o espírito de compulsão. Aí ele elenca 6 pontos, né? 8 pontos, né? Para ele ser bem breve. E eu também aqui ser um pouco breve,
destacar 6 pontos, né, sobre a virtude da penitência e o espírito de compulsão, né, para a gente pegar esse ponto principal, né, essas ideias fundamentais que convém ter, né, sempre presentes numa alma que quer bem viver a virtude da penitência. A confissão em si, né, esse sacramento da penitência, da conversão. Né, buscar realmente se converter e não somente ir lá contar os pecados e o padre dá a absolvição e depois volta tudo de novo. Né? E aí ele elenca 8 pontos. Né? E aí eu vou ler e meio que comentar um pouco de cada. Né? E aí, como primeiro ponto, ele coloca: a virtude da penitência é um hábito sobrenatural pelo qual nos doemos dos pecados passados com a intenção de removê-los da alma. Leva implícito, pois, o desejo de expiá-los. Ou seja, com o primeiro ponto que nós devemos crer nessa virtude da penitência é de não mais pecarmos aquilo que nós confessamos. Né? Ah, mas Eloy, é difícil, às vezes eu acabo caindo, e às vezes sem perceber eu acabo caindo. E aí eu posso te dizer que assim, sinto muito, mas você busca estar em Deus. Porque quem busca estar em Deus, a gente vê a história dos santos, eles buscavam sempre evitar o pecado. Né? Por mais que a nossa carne seja fraca e tal, é justamente buscar nessa virtude da penitência, né? Remover esse pecado, né? Remover esses pecados e a gente se doer com eles. Né? Perceber essa dor que causa na alma, né? Ou pedir a Deus essa graça, porque é uma virtude, né? Também dada por Deus, pedir ao Espírito Santo que ele nos ensine e que ele nos mostre essas dores que o pecado causa na nossa alma, para que nós possamos criar aí um espírito também de aversão, que é o espírito da compulsão, né? De aversão ao pecado. No segundo ponto ele fala: esta virtude deve manifestar-se pelos atos que lhe são próprios, mas em si mesma é uma atitude habitual da alma, que nos mantém no pesar de ter ofendido a Deus e no desejo de reparar nossas faltas. Este espírito de compulsão é necessário a todos os que não viveram em uma inocência perfeita, ou seja, mais ou menos todos os homens do mundo. Ou seja, inocência perfeita que a gente pode colocar aqui, né, tirando certos santos que tiveram essa inocência perfeita, Nossa Senhora que não teve pecado. Mas tirando essas pessoas, todos nós não temos essa inocência perfeita. Então, buscar, né, como ele fala aqui, né, essa atitude habitual que nos mantém no pesar de ter ofendido a Deus. Ou seja, não e aqui a gente pega uma coisa muito, muito importante para a gente não viver isso. Eu não me confesso para comungar. Eu me confesso para me converter. E a gente não pode esquecer disso. Eu não me confesso para comungar. Eu me confesso para me converter. E a comunhão vem como esse grande suporte, né, o centro da nossa vida, para nos elevar ao céu. Isso aí é claro. Mas se eu coloco assim, eu vou lá na igreja rapidinho, me confesso com o padre, para eu conseguir comungar no dia seguinte. Isso é errado. Né? É levar o sacramento da penitência, né, empurrando com a barriga. Não é uma coisa boa. Né? Então, perceber isso, né? Fazer com que a gente compreenda que o coração de Deus foi ferido no momento em que eu caí em pecado. Né? Ele não quer que caiamos em pecado. Inclusive, ele nos enche de virtudes, nos enche de sacramentos. A nossa igreja é rica, né, pelos sacramentos e por tantos caminhos, né, que Jesus deixou para nós. Né? Então, perceber, né? E ter esse desejo, a partir do momento que eu percebo essa ofensa que eu causei a Deus, não parar nessa ofensa, porque senão eu vou ficar muito escrupuloso, né? Tipo, ai meu Deus do céu, eu caí, eu fiz isso, ofendi a Deus, ai meu Deus, o que eu faço? Eu vou pro inferno. Não. A partir do momento que meu coração percebeu, feriu o coração de Deus, cara, eu vou mudar. Eu quero reparar isso que eu fiz. E aí eu procuro a confissão, né? Percebam que como esse espírito da virtude, espírito da virtude, essa virtude da penitência, ela é extremamente necessária para a gente buscar essa contrição perfeita, que a gente vai falar mais para frente.
E aí no terceiro ponto ele fala, quando este sentimento de contrição é profundo e habitual, proporciona à alma uma grande paz, mantém na humildade, é um excelente instrumento de purificação. Ajuda a mortificar seus instintos desordenados, fortifica contra as tentações, impulsiona a empregar todos os meios a seu alcance para reparar seus pecados, e é uma garantia de perseverança no caminho da perfeição. Perceba isso. Esse início aqui é necessário para a gente também perceber a nossa vivência do sacramento da confissão. A virtude da penitência, ela proporciona na alma uma grande paz e mantém-na na humildade. São duas coisas, dois frutos fortes surgidos a partir da virtude da penitência, que é justamente essa paz, né? Nós não ficamos atônitos, nós não ficamos desesperados quando vivemos bem a virtude da penitência. Nós ficamos em paz, e essa paz surge em nós, né, mais uma virtude, que é a virtude da humildade, né? E aí a gente pode, né, buscar perceber coisas no nosso cotidiano, né? A paz, ela não está no coração de uma pessoa que não busca perdoar o seu próximo, né? A gente tem que perceber que se eu não perdoo, eu esqueço que eu vivo de perdão. A gente tem que perceber isso. Quando eu perdoo, eu lembro que eu necessito do sacramento da penitência para alcançar o céu. E quando eu não perdoo o irmão, eu esqueço de que eu preciso desse sacramento. Ou seja, eu não vivi o sacramento da penitência. Então, para bem viver o sacramento da penitência, também perdoar o irmão é necessário, né? Então, isso a gente pode se destacar também desse terceiro ponto. No quarto ponto ele fala, muitas almas experimentam instintiva repugnância a tudo o que signifique penitência e renúncia. Mas esse movimento instintivo, que tem sua origem nas raízes mais profundas da psicologia humana, que repele naturalmente a dor, não é obstáculo para que se possua e pratique a virtude da penitência, que enquanto tal reside na vontade e nada tem a ver com as rebeldias do instinto, né? A gente tem que perceber uma coisa. A vontade, ela não tem a ver com as rebeldias, como ele diz aqui, o instinto em si, né? A vontade, ela vai ser justamente aquela que vai nos impulsionar a buscar a penitência. Então, aquele que vive a virtude da penitência, de início, vai meio que tá começando, né? Vai começar a se assustar com tantas penitências que ele vai buscar viver. Às vezes vai querer colocar tantas coisas que não vai dar conta. Então, perceber que essa repugnância pela penitência não faz parte, né, do instinto do ser humano em si, né? Viver a penitência é algo que damos glória a Deus a partir da penitência, né? Então perceber isso, né? A vontade aqui é contrário a essas rebeldias, né? É uma vontade benéfica que nos leva a viver essa penitência e essa renúncia das coisas mundanas, né? Também temos que perceber isso. No quinto ponto, a gente percebe que assim, o espírito da compulsão é próprio de todos os santos. Todos se sentiam pecadores diante de Deus. E aí a gente percebe na riqueza de nossa igreja, né, que ela adornou a sua liturgia com fórmulas de perdão. A gente tem um ato penitencial no início. A gente tem no Glória também, né, Senhor, né, que... Deixa eu pegar aqui a partezinha, né, que se a gente for lá no Glória, que a gente reza, inclusive, né, no Glória, a gente reza aqui, ó. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei nossa súplica. Ou seja, a gente fala isso no credo, a gente reza também lá, depois que o padre faz eis o Cordeiro de Deus, né? A gente continua rezando, Senhor, eu não sou digno de quem entres em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. Isso faz parte, né, da liturgia, então buscamos viver isso na liturgia. Também temos que incorporar essa vivência da liturgia também em nossas vidas, né? Então perceber como é lindo, né, esse caminho de adorar a Deus, né, e pedir perdão a todo momento. Então,
quando a gente tem esse espírito de compulsão, nós reconhecemos os pecadores, que é o primeiro passo para que a gente possa ir ao encontro, porque quem não é pecador não existe, né? O próprio São João, lá na sua carta, na primeira carta dele, de São João, no capítulo 1, versículo 8, ele fala assim, tá lá no Catecismo número 1425, no finalzinho. E ele fala assim: se dissermos não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Então, reconhecer que somos pecadores é o princípio da virtude da penitência, se a gente pode colocar dessa forma, né? Mas ir além, né? Ter esse espírito de compulsão, de reconhecer e saber que precisamos dessas graças, precisamos desses frutos para chegarmos, né, a essa perfeição. O sexto ponto fala: a penitência nos faz participantes dos sofrimentos de Cristo. Então, nessa virtude da penitência. Ou seja, estamos lá juntos. Né? É o momento, nesse sexto ponto, a gente pode perceber o momento em que nós nos colocamos diante de Jesus como aquele sirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz. Então, nós buscamos estar juntos com ele em seus sofrimentos. Né? E aí ele fala aqui: a união a Cristo em nossos sofrimentos, além de uma condição indispensável para o seu valor, é uma fonte inefável de consolos. Os santos não conseguiam viver sem a cruz. No fundo da alma, todos repetiam um grito sublime de Santa Teresa: ou padecer ou morrer. Então a gente tem que perceber que a vivência da cruz, que está aqui atrás, nós não podemos tirar da nossa vista. Não podemos tirar da nossa vivência que Cristo passou pela cruz e eu também tenho que passar pela cruz. Se eu quero bem viver e chegar ao céu, né? Purificando, né, cada vez mais o meu interior, né, a minha alma, para bem viver o sacramento também, os sacramentos em si. No tópico 7 ele fala, né, segundo o pensamento e a intenção da Igreja, manifestamos na fórmula que acompanha a absolvição sacramental. Temos de referir por uma intenção explícita. É muito interessante, porque no rito, se vocês pegarem o rito da penitência, né, que é um rito lindíssimo, né, que também é um rito litúrgico, a gente perceber um momento, que é logo após o padre da absolvição, ele fala uma frase muito interessante, né, para que a gente leve para nós. Por mais que nós vivamos o rito mais curto, mas o rito longo também nos ensina como bem viver e a graça que a gente recebe a partir do perdão dos nossos pecados. E ele fala assim, está no rito, né? Quid bonis fecere et mali susti nueris sit tibi in remissione peccatorum aumentum gratiae et premium vita eterne. E aí eu vou traduzir, sempre quis falar um pouquinho do latim para gastar um pouquinho, né, que eu aprendo no seminário, tem que passar aqui também. E aí na tradução, né, que está desse rito, fala o seguinte: o que quer que fizesses de bom e suportasse de mal, seja para ti remissão dos pecados, aumento da graça e prêmio da vida eterna. Ou seja, percebe aquilo que nós recebemos a partir do sacramento da penitência. Olha que grande graça, né? E isso está, uns 10 minutos que a gente participa ali com o padre no confessionário. Entende? Quanto que Deus age a partir daquele momento do nosso arrependimento e depois quando confessamos, e depois quando o padre dá penitência nós vamos na capela, nos penitenciamos e buscamos viver essa conversão. Percebe como a graça de Deus age e como a nossa alma tem que estar limpa e aberta para recebermos esses frutos, né? E a virtude da penitência vem para nos ajudar, né, nesse momento. E aí o oitavo ponto fala assim: os principais meios para adquirir o espírito de penitência e de compulsão são... Ele coloca 3 pontos aqui. A oração, que já que se trata de um dom de Deus, altamente santificador, né? Então, estarmos em oração, né? A viver a oração em si.
Santa Teresa também fala muito isso no Castelo Interior. A primeira morada é a oração, né? Então, isso, né, está meio que entrelaçado, né, nessa vivência dos santos. E isso é trazido até nós, né? O segundo, a contemplação dos sofrimentos de Cristo por causa dos nossos pecados e da sua infinita misericórdia em acolher o pecador e arrependido, né? Ou seja, a própria vivência da oração, da via sacra, é algo santificador, né? E que nos é pedido, né? Nos é pedido a rezarmos a, a via sacra toda sexta-feira, né? Vivenciarmos, meditarmos, né? E buscar compreender ali o que o meu pecado causa, né, no coração de Jesus, para que eu possa me converter, né? E o terceiro ponto, né, desse oitavo ponto, e aí a gente finaliza com ele e voltamos para o catecismo, e fala assim: a prática voluntária de mortificações e austeridades realizadas com o espírito de reparação e união a Cristo. Ou seja, é preciso suplicar a Deus por meio da oração a verdadeira contrição. E a igreja sempre soube como pedir, né? No missal antigo, eu peguei no missal antigo uma oração muito interessante, e ainda agora existe, né, um formulário específico para pedir a virtude da penitência a partir dos dons das lágrimas. E aí ele utiliza, é muito interessante, né? Ele fala assim: ó Deus Todo-Poderoso, ó Deus Todo-Poderoso e muitíssimo manso, que fizestes surgir da pedra uma fonte de água viva quando o teu povo estava com sede. Olha que coisa profunda, né? Lá a gente pega a figura de Moisés, que faz, né, por mandado de Cristo, de Deus, tocar na rocha e lá sai água, né? Agora, essa pedra não é mais aquela pedra lá no deserto, mas é o nosso coração que está duro, que está rígido, por não acolher essa misericórdia de Deus. E nós clamamos a partir dessa oração, né, justamente que nosso coração seja como essa pedra, mas que seja tocada, para que possa ser aberta e possa ser tocada por essa água viva. E aí continua a oração: fazei brotar da dureza do nosso coração lágrimas de compulsão, para chorarmos, para que possamos chorar nossos pecados, mereçamos receber por vossa misericórdia a sua remissão. Ou seja, agora aquilo que sai do nosso coração, né, são essas lágrimas de dor pelos pecados cometidos. Gente, isso gera em nós um espírito de compulsão, uma virtude da penitência, nos convida a vivermos esse sacramento da penitência com uma profundidade que os santos tiveram e que agora vocês estão recebendo através dessa formação, né? Então, assim, guardem isso para você. Não sou eu que estou falando, é a igreja que pede isso para nós, né? É a igreja que proporciona isso para a nossa vivência. Então, não deixa entrar por um ouvido e sair pelo outro. Por favor, não deixa. Guarda no coração. Faça como Nossa Senhora, né? Medita no coração. Caso você não consiga compreender agora, guarda no coração e medita. E pergunta: Senhor, o que o Senhor quer me dizer com isso? Né? Então, perceber isso, né? Vamos fazer... Por que não, né? Se você tiver com um papel anotado aí, ou depois você pode ver esse vídeo de novo, né? Anotar essa oração para a gente fazer sempre no final da nossa penitência, no sacramento da confissão, mas toda vez que a gente fosse confessar, a gente trazer também para nós essa oração. Ó Deus Todo-Poderoso e muitíssimo manso, que fizeste surgir da pedra uma fonte de água viva quando o teu povo estava com sede. Ou seja, nós estamos com sede, precisamos, né, receber. Fazei brotar na dureza do nosso coração lágrimas de compulsão, para que possamos chorar nossos pecados e mereçamos receber por vossa misericórdia a sua remissão. Né? Que a gente possa trazer isso também como nossa oração. Beleza, gente? Tá tranquilo? Eu sei que já foi bastante tempo aí,
Mas ainda temos mais alguns pontos. Na verdade, mais 2 pontos. E aí a gente volta, né? A partir daí a gente volta para o nosso catecismo, a partir do número 1440. E ele fala assim: o sacramento da penitência e da reconciliação. O pecado é, antes de tudo, uma ofensa a Deus, uma ruptura da comunhão com Ele. Ao mesmo tempo, é um atentado à comunhão com a Igreja. Por isso, a conversão traz simultaneamente o perdão de Deus e a reconciliação com a Igreja, o que é expresso e realizado liturgicamente pelo sacramento da penitência e da reconciliação. Então, perceber que quando caímos em pecado, né, quando estamos em pecado, nós nos separamos. Né? Se estamos naquela união, no nosso estado de graça, estamos em união com Deus. E aí quando nós pecamos, nós nos desgrudamos por escolha própria. Porque tem que haver a liberdade. Se não tiver liberdade de escolha, não houve o pecado. Né? Então, por nossa própria escolha, nós escolhemos nos separar de Deus. E ao nos separarmos de Deus, nos separamos da igreja. Não tem como separar, né? A igreja é o corpo místico de Cristo. Então, ao nos separarmos de Deus pelos nossos pecados, nos separamos da igreja. E quando nos confessamos, nós temos essa volta, esse retorno, né? Utilizamos até a figura do filho pródigo, né? Então, nos reconciliamos com Deus e aí nos reconciliamos com a igreja. Perceber uma coisa, né? O padre, né? E aí a gente trata, né? Algumas pessoas às vezes têm meio que receio, vamos confessar com o padre, mas ele é um homem, ele não tem poder, Mas a gente viu aqui em João que o próprio Senhor deu essa ordem a eles, né? Esse ministério do perdão, né? Então perceber que só Deus perdoa, isso é claro, né? Mas o sacerdote ele sempre atua na pessoa de Cristo. Então ali o próprio Cristo falava, né? Você vai em paz, os seus pecados foram perdoados, né? Ele fala para a pecadora arrependida, levante e não volte mais a pecar, vai e não volte, mas não tornes a pecar. Então, esse poder, né, a partir de Cristo foi dado como ministério aos homens. Então, né, ao você estar de frente para o padre e se confessar, não tenha vergonha. Primeiro, né, porque você tem que perceber uma coisa. A gente não tem vergonha de pecar. A gente pega na cara dura. Mas na hora de confessar a gente tem vergonha de falar com o padre? Por quê? Será que é porque essa falsa humildade surge em nós? Porque é uma falsa humildade. O espírito de compulsão e a virtude da penitência não estão nessa alma, né? Quando nós estamos de frente para o padre, buscamos viver esse espírito de compulsão e essa virtude da penitência, o que mais o nosso coração espera é colocar para fora tudo aquilo de podre que tem, para que o nosso coração e a nossa alma seja purificado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que perceber também. E nessa reconciliação da igreja, né, a gente perceber isso, essa reconciliação da igreja, ele fala, o catecismo fala, né? Jesus não só perdoou os pecados, mas ele acolheu de volta os pecadores arrependidos. Então, por isso que quando eu falo que há esse retorno, né, à comunidade, à igreja, né, ao corpo místico, né, a partir do sacramento, né? E aí a gente vai ver um pouquinho agora, rapidinho, como foi o desenvolvimento desse sacramento nos séculos, né? Nos números 1446, 47 e 48, para quem quiser ler depois, né? Perceba que o sacramento da penitência, ele fala aqui, Cristo instituiu o sacramento da penitência para todos os membros pecadores da sua igreja, antes de tudo para aqueles que depois do batismo cometeram um pecado grave. E a gente percebe que os pecados que eram colocados, né, na igreja primitiva, por exemplo, os pecados graves que eram necessários à vivência da penitência, eram o pecado de idolatria, homicídio, adultério, mas eram poucos, né? Uns bem alarmantes, assim, bem claros, né, para a comunidade. E
Essa confissão, né, não se espantem, era feita de forma pública. Não sei se vocês todos sabem aqui, mas a vivência, a celebração da penitência, os penitentes se colocavam na frente da comunidade e ali eles confessavam. Então eles confessavam para a comunidade também, né? Falavam ali quais foram os seus pecados e aí eles eram perdoados, né? E aí no século VII, né, inspirados na tradição monástica do Oriente, os missionários irlandeses trouxeram para a Europa continental a prática privada da penitência. Então houve uma mudança, né, um caminho, um reconhecimento de como era para poder ser vivida essa penitência. Então a partir dessas tradições dos monges, né, aí começou a se realizar a penitência privada. Então agradeça a igreja, porque se não tivesse mudado, vocês iam ter que ir lá na comunidade, né? Depois que o padre começasse o horário das confissões, todo mundo lá sentadinho, e você teria que falar tudo lá, tudo que você fez, imagina. Ia ser doideira, né? Mas, graças a o ouvido aberto, né, da igreja e essa condução do Espírito Santo também, vamos compreendendo mais profundamente, né? E aí a gente vai para uma coisa interessante, né? Lá no número 1451 até o 1454, o catecismo trata da contrição e da atrição. E isso faz parte para a nossa vivência também da virtude da penitência, né? Que fala assim: entre os atos do penitente, a contrição vem em primeiro lugar. Consiste numa dor na alma e detestação do pecado cometido, com a resolução de não mais pecar no futuro. Ou seja, a própria virtude da penitência, ela está contida nessa contrição perfeita. Ou seja, o próprio livro, né, do Padre Antônio, ele fala isso, né, dessa vivência da contrição perfeita, que é causada a partir do momento que, né, colocamos em nós esse espírito de compulsão, né, e essa virtude da penitência. E também há uma contrição que é chamada de imperfeita, né, que é a atrição. Também é um dom de Deus, né, é um impulso do Espírito Santo também, tal, mas nasce da consideração do peso do pecado ou do temor da condenação, ou seja, o medo de ir para o inferno. Então essa atrição também vem a partir daí. Eu tenho medo de ir para o inferno e aí eu vivo essa atrição. Também é louvável, né? Eu não quero ir para o inferno, eu quero estar com Deus. Então eu estou vivendo também essa atrição. Mas é buscar fazer com que essa atrição se transforme em contrição. E essa contrição vai chegar em nós, como todos os documentos, né, da igreja vêm nos falar, dessa vivência de ter esse encontro com a pessoa de Cristo, de reconhecer o amor de Deus na minha vida, né? E aí a gente vai para o ponto final, né, que é a celebração do sacramento, né, que é a confissão em si, né? No número 1480, calma aí, deixa eu achar aqui. Fala assim: como todos os sacramentos, a penitência é uma ação litúrgica. São estes ordinariamente os elementos da celebração: saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra de Deus, para iluminar a consciência e suscitar a contrição, exortação ao arrependimento, confissão que reconhece os pecados e o manifesto do padre, imposição da mão e a aceitação da penitência, a absolvição, o louvor de ação de graça, despedidas e a bênção do sacerdote. Ou seja, é um rito muito grande. Hoje nós fazemos o rito breve, que é estar diante do padre, né, e confessar os pecados, ele dá absolvição para nós. Então, o que eu posso criar, né, a partir todo esse rito que a igreja me propõe? Buscar viver isso antes da minha confissão. Não só... Por isso que o problema da confissão rapidinha, chegando lá minutos antes da celebração da missa, eu pedi uma confissão rapidinha pro padre. Por mais que eu traga de casa essa vivência, eu passei por muitos lugares, né? Eu ainda não pude ir na Capela do Santíssimo rezar um pouco e pedir, né? Por isso que é ruim essa confissão. Padre, me atende a confissão rapidinha para poder comungar. Por isso que é tudo isso errado, né? Não digo que não é louvável, né? Não é louvável só... Entenda, não é que seja errado me confessar para comungar, né? Mas não é louvável na busca pela santidade,
Se nós estamos buscando ser santos, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. E não querer algo rapidinho, como uma fórmula que me livra do pecado, né? Só para que eu possa comungar também. Né? Que nós possamos comungar bem, vivendo também em virtude da penitência bem, e o sacramento em si. E aí, a gente pode se perguntar, qual é o ministro? O ministro é o padre, né? Claro, se a gente for, né, a fundo, né, o sacerdote, né, o presbítero e o bispo. Né? O bispo, ordinariamente, é aquele que dá a provisão para o sacerdote para ele atender, né, as confissões. Então, o bispo, por excelência, né, aquele que é o ministro, por excelência, do sacramento da confissão, e também o sacerdote, né, que recebe, porque ele é como se fossem os braços do bispo nas suas dioceses, para que possa ajudá-lo também no povo a buscar o pecado, buscar o sacramento da penitência, né? E aí, indo mais à frente, tem uma observação no número 1464, que fala assim: os sacerdotes devem incentivar os fiéis a receber o sacramento da penitência e devem mostrar-se disponíveis a celebrar o sacramento cada vez que os cristãos o pedirem de modo conveniente. Vocês entendem? Não é no momento que eu quero, é no momento conveniente, de modo conveniente, e não só quando eu quero. Não é segundos antes da missa. Como é que você vai viver uma penitência segundos antes da missa se você tem que se preparar para estar na celebração da Santa Missa? Uma das coisas você não vai conseguir viver bem, né? Então, se você tem um espírito fala que tem um espírito de penitência, pede para o padre te atender 5 minutos antes da missa. E aí, quando você chega lá, como é que você vai viver? Porque você vai chegar na igreja, não vai conseguir ir na Capela do Santíssimo, porque a missa já vai estar começando, né? Então, perceber isso, né? O próprio catecismo fala, o sacerdote tem que estar disponível? Sim, sempre. Deu um errozinho aqui, deu uma travada, de novo tá dando essas coisas, de novo. Mas se acabar aqui, a gente dá um jeito de continuar, tá bom? Mostrar-se disponíveis, sim, tem que estar sempre disponíveis. Mas os cristãos devem pedir esse sacramento, né, de modo conveniente, né? Não vamos, né, de qualquer jeito para o sacramento, né? Os padres se disponibilizam em certos horários para te atender a confissão, se organize e vá buscar, né? Caso tenha uma justificativa, eu não posso nos horários da confissão que tem na igreja. Né, liga para o padre, marca um outro horário, né? Liga para a secretaria e veja se o padre tem um outro horário que possa te atender. Entendeu? Então, assim, vamos ajudar também na boa vivência também do sacramento da ordem os nossos sacerdotes, né? Eles não são máquinas, eles são seres humanos como nós, né? Então, tenhamos também essa caridade. É caridade você não... você reconhecer que às vezes o padre não pode atender porque ele não está no momento conveniente para atendimento da confissão, né? Então,